Casa Esperança Rio. Diante do cenário espetacular da cidade maravilhosa, tendo como pano de fundo a Baía da Guanabara, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, os museus históricos e um majestoso acervo de casarios e prédios da arquitetura colonial, o Rio de Janeiro esconde cenas não tão maravilhosas, protagonizadas por uma população em situação de rua e completa vulnerabilidade social. Segundo o IBGE, em 2020, a população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro era de 7.272 pessoas, das quais 81% do sexo masculino, com maior concentração no centro da cidade. O Rio de Janeiro não é diferente das demais grandes cidades do nosso país. Sofre com a conjuntura econômica e as desigualdades sociais. Diante dessa situação de calamidade humanitária, empreendedores adventistas, inspirados na experiência de um pequeno empresário carioca, Naó Lima, pioneiro no acolhimento de pessoas em situação de rua, resolvem criar o Casa Esperança Rio, isto é, o Centro de Ações Solidárias Adventista do Rio de Janeiro. Localizado na rua Camerino 26, região portuária do centro da cidade, o Casa Esperança passou a receber essa população sofrida todos os sábados, das 13 às 17 horas, oferecendo não só comida para saciar a fome, mas também um cordial acolhimento socioespiritual. Com o início da pandemia da Covid-19, a demanda pelo acolhimento do Casa Esperança cresceu exponencialmente e o atendimento, que era feito apenas aos sábados, passou a ser diário e com uma procura nunca vista antes. Já no primeiro dia de pandemia, foram cerca de 700 pessoas. Para muitos daqueles carentes, aquela seria a única refeição do dia. Entretanto, o cenário crítico de pandemia trouxe novas oportunidades. Numa parceria com o Centro Cultural dos Rodoviários do Rio de Janeiro, que está situado a poucos metros na própria Rua Camerino, um prédio de 3 pavimentos, com auditório, amplos salões e diversas salas, foi disponibilizado sem qualquer custo para o projeto, permitindo o acolhimento de diversas novas ações e ministérios. Hoje, o Casa Esperança congrega 10 ministérios ativos, protagonizados por mais de 100 voluntários, atuando em diversas frentes de assistência e desenvolvimento socioespiritual da população em situação de rua e famílias carentes do centro do Rio de Janeiro. Os relatórios de atendimentos do Casa Esperança durante esta fase de pandemia foram impressionantes. Veja então. Sábado Esperança, uma experiência de acolhimento social e comunhão espiritual dentro dos princípios de um sábado bíblico. Refeições solidárias, alimentação servida. Feirinha solidária, uma parceria com o Hortifruti Copacabana, levando verduras, legumes e frutas para familiares carentes. Banho e higiene pessoal, banhos para a população em situação de rua num carro-trailer em parceria com o projeto João 1016. Renovar, roupas, agasalhos, sapatos e utensílios para a população carente. Clube Esperança, um clube evangelístico de desbravadores para trabalhar com crianças carentes e seus familiares. Família Esperança, socorro a famílias carentes que se encontram em vulnerabilidade social aguda. Saúde e vida, consultas e atendimentos médicos e odontológicos, além de palestras e campanhas de conscientização e orientação para a saúde.
Ação Esperança. Ação emergencial às instituições, asilos, creches, igrejas em situação de calamidade ou vulnerabilidade social. Grupo Esperança, um núcleo espiritual com aproximadamente 30 pessoas que assumem uma visão evangelística e missionária, integrando-se aos demais ministérios da entidade. Finalmente, durante o período de pandemia, os voluntários dos diversos ministérios do Casa Esperança Rio realizaram cerca de 157.925 atendimentos ou procedimentos, beneficiando milhares de pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social na região central do Rio de Janeiro. Casa Esperança Rio, um empreendimento de voluntários cristãos comprometidos com uma missão.